A palavra nos fala em Tiago, no capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. Fala sobre um homem. Um homem que ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E diz que esse homem orou novamente, e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Que homem era esse? Quem? Elias. Tiago 5,17. Elias era um humano como nós. A Bíblia já afirma, querido, que ele era como eu e como você. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Irmãos, Elias é um homem que na transfiguração, em Mateus 17 fala disso. Mateus no capítulo 17 fala da transfiguração. Quando Jesus sobe no monte com seus discípulos, com 3 dos seus discípulos. E ali, eles estão ali num lugar intenso. E a palavra fala que Jesus, ele se transfigura. Fala que Jesus, ele sobe. E diante dele, né, juntamente com ele aparece, quem aparece? Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Quando Deus quis representar os profetas, de alguma forma Deus usou Elias. O homem que orou e pela palavra dele não choveu. E ele orou novamente só depois de 3 anos e meio e voltou a chover novamente. Elias foi o homem que, milagrosamente, por ele ter liberado essa ação, ele falou, olha, ele chegou diante de Acabe e falou, segundo a minha palavra. Ele não invocou a Deus, ele não falou em nome de Jesus, ele falou, segundo a minha palavra, não haverá chuva na terra. E por causa disso, querido, houve uma seca tremenda, uma seca profunda. E diz a palavra que ele teve que ser sustentado pelos corvos. O corvo vinha todos os dias e trazia para ele pão e carne. E ele estava ali no ribeiro de Querite, no lugar onde tinha água. E ele se alimentava daquela água. Não tinha água em nenhum lugar em Israel, mas aonde o homem de Deus está, existe água. Água da bica, água gelada, água que trazia o refrigério que Elias precisava. Ele tomava daquela água e comia daquele alimento que os corvos traziam. E eu sempre fico pensando e gostaria de desafiar você a entender isso. Você sabia que os corvos, eles não comiam há muito tempo, porque havia seca. E o Senhor provia o pão e dizia, leva o pão para Elias. Esse pão aqui, esse brioche, esse pão francês é do meu filho, não coma ele. Não saboreie esse pão porque é de Elias. Então o corvo, que há 3 anos não via alimento, ele pegava o pão, mas era só o transporte, era só o correio. Porque ele não se alimentava daquilo. Você sabia que o corvo é uma ave de rapina? Esses corvos, eles se alimentavam de carne, e aí eles pegavam aquela carne, que era a picanha do céu, e levava para Elias, mas também não comia dessa carne. Eu quero dizer para você, querido, haja o que houver na terra, Deus vai te sustentar. Eu quero te dizer, haja o que houver na terra, seja quem for o governo dessa nação, daqui, a alguns meses, no ano que vem, seja como funcionar a política, a economia, Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus, Ele está no controle da sua história. E nós precisamos crer nisso. E depois, o Senhor estava tão bom ali, querido, estava tão bom onde Elias estava, que Deus teve que cortar aquela água e falar para os corvos não aparecer mais ali, senão ele não saia de lá nunca. Ele não ia nem mais orar para que voltasse a ter chuva em Israel, porque ele ficava na sombrazinha, tomando da água da bica, água gelada, água mineral, e comendo uma picanha do céu, enquanto todo mundo estava passando fome na terra. Então o Senhor define, tira ele daquele lugar e manda ele ir até Sarepta, manda ele ir encontrar com uma viúva. E a gente tem dito aqui, ele falou assim, Elias, levanta. Pois não, Senhor, vai até a Sarepta, ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Ele falou, uhul, glória a Deus.
E ele se levantou e vai. Quando chega lá, ele vê uma senhora pobre de Maré Desci. Ele vê uma senhora que não tem absolutamente nada. Vê uma senhora que está catando cavacos, catando gravetos, para poder fazer o seu último bolo com o resto da farinha que tem, para dar para o filho e morrer os dois juntos. E o Senhor fala: eis aí a viúva que eu te envio. E Elias falou: as coisas estão esquisitas para mim. Antes eu estava tranquilo debaixo da árvore, tomando a aguinha da bica. Agora Deus me manda para uma viúva para que diz que ela vai me sustentar, mas quando eu chego aqui, ela não tem nem comida para ela, quanto mais para mim. Mas o Senhor estava usando Elias para que fosse um libertador na vida daquela mulher, para que fosse um destravador do potencial que aquela mulher tinha. E ele, você sabe o que acontece, ele desafia aquela mulher a fazer o bolo, a trazer para ele e tal. Mas na verdade Elias está fazendo uma trajetória, e é dessa trajetória que eu estou falando para você. É da trajetória que nós, homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, teremos que fazer. Todo homem e toda mulher de Deus, eu falei homem e de Deus, e mulher de Deus, vai ter que entender, querido, que a provisão dele é o Senhor. Sabe, eu vou te dizer, querido, virão dias difíceis sobre a terra. Se você acha, pastor, está meio complicado, vai piorar, irmãos. Vai piorar. Porque a palavra diz que nos últimos dias acontecerão muitas coisas que não são coisas boas, são coisas ruins. E eu não estou aqui para te colocar medo, não estou aqui para desesperar você, mas eu estou aqui para te dizer que a nossa salvação, que a nossa esperança e a nossa provisão é Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores. Sabe, não interessa o que a gente estiver passando. Então todo homem de Deus vai passar por um momento na vida dele, que ele vai ter que depender dos corvos e daquela torrente. Vai ter que passar por um momento da vida dele, se ele já não passou ainda, se ele já não foi aprovado nessa etapa, que a provisão dele será o Senhor. Nós temos que entender isso. Que a nossa provisão não vem de ninguém, irmãos. Não é de uma influência, não é do prefeito, não é do vereador, não é de um amigo meu que vai arrumar um emprego, que vai pedir, irmãos. A palavra de Deus diz assim: não recorra ao Egito. A palavra fala lá que quando Isaac queria descer ao Egito, o Senhor fala: não desça ao Egito. Permaneça na terra que eu te coloquei. Mas as fome aqui, Senhor, aqui é fome, seca. Terra seca, mas o Senhor fala: habita na terra e ser fiel, eu vou te prosperar aí. Existe uma palavra de Deus também na Bíblia que diz que aqueles que descem ao Egito, a sombra do Egito se torna para ele vergonha. Sabe o que é isso? Aqueles que são servos do Senhor estão recorrendo aos ímpios. Isso é descer ao Egito. Aqueles que estão recorrendo, descendo ao Egito, são aqueles que estão recorrendo, querido, aos ímpios. São aqueles que estão dependendo, pedindo favor, vivendo à custa dos ímpios. E vai ser problema, irmão. Mas esse é o trajeto de Deus. Sai dali, depois ele vai até a viúva. E essa viúva, o Senhor usa ele como um destravador. Usa ele como alguém que vai liberar um potencial na vida daquela mulher. Todo homem de Deus, depois que ele entender que ele está sendo sustentado pelo céu, ele terá que visitar o órfão e a viúva. A palavra de Deus nos diz que essa é a verdadeira religião. A palavra em Tiago nos fala isso: sustentar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Por isso Elias vai ali, e Elias vai ser usado por Deus como uma grande ação de Deus na vida daquela viúva. Aquela viúva vai provar do sobrenatural, porque confiou no profeta. A palavra de Deus diz: crede no Senhor e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então aquela viúva, ela creu, e por causa disso ela tocou o sobrenatural. Por causa disso ela viveu o sobrenatural. E por causa disso, você sabia que Elias não passou por ali, operou um milagre e foi embora. Elias ficou ali. E Elias comeu da farinha daquela botija que agora não terminava mais. E aí a palavra está se cumprindo. Porque Deus falou: vai até a viúva, e a viúva vai te sustentar. Então agora a viúva está sustentando ele. Porque a farinha que ele está comendo está vindo da botija da viúva que ele abençoou. E assim Deus está fazendo.
Deus está conectando pessoas, aonde um ajuda um e um ajuda o outro. É isso que Deus está fazendo no seu reino. Mas depois disso, Elias continua a sua caminhada. E Elias vai restaurar o altar que está em ruínas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que entender isso. Que ele vai ser um restaurador de altares. Ele vai estabelecer altares no seu tempo. Você vai reedificar altares na sua casa. Você vai reedificar altares no seu trabalho. Você vai ser usado, querido, para trazer o avivamento novamente a um determinado lugar. Por isso eu te digo, não corra dos lugares difíceis, porque foi para essa hora que você veio. Não corra dos lugares difíceis, porque é isso que Deus está fazendo com você. Ah, pastor, vou sair desse trabalho porque ali só tem ímpio. Ótimo, irmãos, é ali mesmo que Deus te quer. Seja luz ali, aqueles que agora são ímpios, outrora, serão salvos. É isso que Deus te quer fazendo. Então, Ele restaura o altar que está em ruínas. Ele traz todo Israel. Como o pastor Jeová falou aqui há pouco, nesse tempo, Israel já havia se dividido. Existiam 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. Existia Israel e Judá. E o altar estava em ruínas. Mas o que Elias faz? Elias reúne novamente Israel. Ainda que eles estivessem separados, nesse momento ele traz todas as tribos novamente para um determinado lugar, para restaurar esse altar que estava em ruínas. Quando ele restaura o altar que está em ruínas, Deus manda fogo do céu, aleluia. Quando ele restaura o altar que está em ruínas, ele manda fogo do céu. Ele libera algo, irmãos, que nós estamos esperando. Só desce fogo do céu se o altar estiver restaurado. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus se move aqui. Mas altar fragmentado, altar fissurado, altar em ruínas, o fogo de Deus não pode descer, não pode operar. Sabe, irmãos, nessa noite Deus tem falado em relação a isso comigo. E depois que Ele faz isso, restaura o altar em ruínas, desce fogo do céu, Deus manda ele ir confrontar Acabe e Jezabel. É aí é que pega. Aí é que pega, querido. Eu quero dizer para você, querido, todo homem de Deus, todo homem chamado pelo Espírito do Senhor será um confrontador do pecado. Será um confrontador da ação de Jezabel. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para estar em paz com todos, mas chega um momento que essa paz, ela vai ter um limiar, porque você vai ter que se mover de uma forma como Jeú se moveu. Sabe, eu comecei nessa noite com o meu coração, e eu comecei a orar, e Deus a ministrar algo na minha vida. E eu falei para você a respeito do meu filho, que ontem ele acordou, sabe, dos pés à cabeça, parecia um monstrinho, todo empolado, cheio de alergia. Minha esposa desesperou, chorou muito. Olha como é que ele está, olha como é que ele está. E a gente já saiu de casa, não tinha nem sol ainda, já amanhecemos o dia no hospital. E algo começou a falar no meu espírito, uma ação de Jezabel, uma ação de intimidação, para que tudo aquilo que Deus quer fazer não aconteça, para que tudo aquilo que Deus quer mover não se mova, para que tudo aquilo que Deus quer se manifestar, querido, não manifeste. E é isso, irmãos, a ação de Jezabel é uma ação latente, é uma ação que está constantemente, batendo na nossa porta, entrando em nossa família, entrando no nosso ministério, na nossa casa. Jezabel não é uma mulher, Jezabel é um espírito que atravessa as eras e os séculos. Uma ação que está tocando na igreja, que está tocando na política. Eu não sei, querido, se você é defensor do PT. Peguei pesado agora, né, irmãos? Não vou falar de política para você não, mas só você não vê, irmãos, que existe uma ação do inferno de manipulação que está atuando sobre o Brasil nesses dias. Irmãos, a imprensa está sendo calada, a polícia está sendo segurada, as forças armadas estão sendo atacadas. Existe uma ação do inferno sobre a nossa cidade e sobre o nosso país nesses dias. Eu não defendo nem A nem B, e você sabe que nós não ministramos sobre isso, mas eu quero falar para você, querido.
Isso toca na política, isso toca na nossa vida, isso toca no nosso ser. Uma ação de Jezabel. E agora, Elias, ele precisa confrontar essa mulher. Sabe o que Jezabel fazia? Jezabel calava a voz profética. Como pastor, ela matava os profetas. Jezabel era esposa de Acabe. Acabe era rei de Israel. Acabe era o governo de Israel. Acabe era aquele que governava sobre a igreja. Israel é a igreja do Senhor. E Acabe governava sobre a igreja. Só que ele casou-se com Jezabel, que é filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E Jezabel, irmã, ela era filha de Etibaal. Etibaal quer dizer, Baal é o Senhor. Etibaal, o nome do pai dela, quer dizer, Baal é o Senhor. Baal é o Deus. Mentira, só o Senhor é Deus. Só que ela casou-se com Acabe e começou a influenciar Acabe. E diz que aquele que outrora fora escolhido por Deus, agora passa a ser o pior rei que Israel já teve em toda a sua história. E os historiadores, eles ficam ali discutindo entre ele, Acabe, e Manassés, o filho de Ezequias, para ver qual foi o pior, o mais maligno, o mais destrutivo para o povo de Israel. Mas sabe como ela calava os profetas? Ela arrancava a cabeça. E quem são os profetas? A gente fala em profetas e pensa lá em Elias, Eliseu, Tananã, Jeremias, Isaías. Os profetas, queridos, são vocês. Vocês são os profetas para esse tempo. Se Deus precisa de alguém para liberar a sua voz, é com você que Ele conta. Elias não vai voltar aqui, irmãos, muito menos Jeremias e muito menos Isaías. Se Deus precisa de alguém para liberar a sua palavra, para liberar o conteúdo sagrado das Escrituras, para liberar o evangelho libertador de Cristo, essa pessoa sou eu e você. Nós somos os profetas dessa geração. E nós precisamos entender, querido, que a ação de Jezabel é uma ação viva. É uma ação que decapita, que arranca a cabeça dos profetas. Essa mesma ação que Jezabel fazia, arrancava a cabeça dos profetas, e por isso não existia mais profecia em Israel. Não existia mais correção em Israel. A Bíblia fala que quando não há profecias, o povo se corrompe. Por isso o povo estava corrompido, o povo estava em pecado, e hoje não é diferente. Nós estamos diante, querido, de uma igreja corrompida, de uma igreja desviada, de uma igreja fria, de uma igreja que não conhece o poder do seu Deus, de uma igreja onde a maioria de nós não buscamos o Senhor pelo que Ele é. E por isso, querido, nós sempre estamos preocupados com a hora, preocupados com quem está do meu lado, com quem foi embora, com quem ficou, preocupado que não sei o que, irmãos, e muito poucos preocupados em ouvir o que Deus está falando, em se trancar em um lugar e ali ficar por horas, irmãos, não falando para Deus. Muitas vezes nós vamos no monte, irmãos, e falamos assim, nossa, orei a noite inteira, mas você não calou a boca nem um segundo, e não ouviu nada que Deus queria te falar. E a gente desce do monte e diz assim, olha, falei tudo para Deus que estava no meu coração, e você ouviu de quê? Ouviu o quê? Nada. Nós precisamos ir para o monte, irmãos, e ficar calado lá em cima 3 horas, 4 horas, quieto, só ouvindo o que Deus está falando. Quietos, só ouvindo a liberação do Espírito sobre nossas vidas, para saber como agir. Sabe para quê, irmãos? Para que o medo não nos alcance mais, para que o medo não nos toque mais, para que o desespero não nos toque mais, para que a doença não nos toque mais, para que a depressão não nos toque mais. Porque o que nós fazemos é transferir as nossas carências, transferir as feridas que nós temos na alma para os outros. Eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa do ciclano, eu estou assim por causa do meu antigo líder, eu estou assim por causa do meu atual líder, eu estou assim por causa da minha esposa. Não, você está assim por causa de você. Eu estou assim por causa de mim mesmo, porque na minha falta de buscá-lo, querido, de estar com Ele,
lacunas no meu espírito estão abertas, que ninguém pode suprir. Uma oração não pode suprir, um conselho não pode suprir, uma aula não pode suprir, uma pregação não pode suprir, nada pode suprir a não ser a sua presença. O nosso coração tem lacunas abertas, o nosso espírito tem lacunas abertas que só Ele pode preencher, que só a fome, a sede, o desespero por Deus pode preencher, e nós precisamos buscá-lo com toda a força do nosso ser. Jezabel decapitava os profetas, e a mesma ação infernal que estava sobre a vida de Jezabel na antiga aliança, é a mesma ação que estava sobre Herodias, mulher de Herodes, que pede para que Salomé, sua filha, dance, esbanje sensualidade, tome a mente e o coração de Herodes, pela sensualidade que é no teu corpo, e assim ela fez, porque é isso que Jezabel faz, atua na sensualidade. Sabe, quando exploramos o nosso corpo, não para adorar a Deus, mas para atrair a atenção de um, de outro, atrair a atenção de mulheres, atrair a atenção de homens, atrair a atenção de quem você quiser, irmãos. Toda vez que você colocar uma roupa, olhar no espelho e falar assim, será que eu estou bem? O que as pessoas vão falar? Jezabel está contigo. É verdade. Coloca uma roupa, olhe para o Senhor e fala, Deus, o que o Senhor acha de mim agora? Eu estou bem? Senhor, se você é mulher, diga assim, Senhor, homem também, porque nós somos esposa, né? Fala assim, Deus, o Senhor como meu marido, aprova minhas vestes? Se você não tem um marido na terra, irmãos, que te aconselha como se deve vestir, então pergunte para o marido seu que está no céu. É Jesus de Nazaré. Ele é o marido dos homens e das mulheres, ele é o marido da igreja. Pergunta para o seu marido, meu marido, como é que eu estou? E se ele entortar a sobrancelha, irmãos, por favor, troque de roupa. Sim. Sabe, Herodias dançou, o espírito de sensualidade a tomou. E aí, Herodes babou colorido e falou, peço o que tu quiseres. Eu te dou metade, ou mais, metade de todo o meu reino. E ela falou, não, eu só quero a cabeça de João Batista. Jezabel do inferno decapitou mais um, João Batista, aquele que dos nascidos de mulher até então era o maior de todos eles. Essa mesma ação, irmãos, continua na política, no governo, na igreja, na minha vida, sabia? Na sua vida. Nós precisamos ter cuidado. Quantas vezes, querido, o resquício, existe resquício daquilo que um dia fizeram conosco, resquício de um dia daquilo que nós condenamos, resquício daquilo que um dia desaprovamos, resquícios daquilo que um dia abominamos, mas hoje está em nossa vida, na nossa liderança, na nossa forma de ser pai, na nossa forma de ser esposo, e essa é a ação do inferno, a ação de Jezabel. Elias agora ele tinha que confrontar. Irmãos, Elias, nós estamos falando aqui de um homem que foi lá, de um homem que restaurou o altar em ruínas, de um homem que mandou fogo do céu, de um homem que orou para que durante 3 anos não chovesse, não choveu. Elias, irmãos, é o homem que 40 dias, ele conseguiu jejuar 40 dias, assim como Jesus fez. Com a comida, com uma única comida de um dia, ele caminhou 40 dias, sem comer e sem beber. Elias, mas Elias é o homem, querido, que quando se confronta com esse espírito demoníaco de Jezabel, ele treme. Agora, querido, você pode pensar assim, se Elias tremeu, o que sobra para mim? Ou você pode pensar assim, Elias não tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala que o maior dos nascidos de mulher é João Batista. Por quê, irmãos? Porque todos que vieram antes de João, eles não tinham o Espírito Santo. Por isso até Elias ficou menor que João Batista. Moisés ficou menor que João Batista. Por quê? Não é porque João Batista era o principal, porque ele veio como precursor de Jesus. É porque na época que João Batista veio, o Espírito Santo ainda não tinha sido liberado sobre os homens, porque Jesus ainda não tinha vindo.
Mas no nascimento de João Batista, a palavra de Deus fala em Lucas, ele será concebido e desde o ventre ele será o primeiro homem cheio do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo já estará nele, embora o Espírito Santo ainda não tenha descido. Mas eu vou ungir João Batista. Deus falou com seu pai Zacarias, e ele já vai nascer cheio do Espírito Santo. E por causa disso ele passou a ser o maior de todos os homens até aquele momento. Até aquele momento, mas eu quero dizer que eu e você não somos menores do que ele, porque nós também temos o Espírito Santo. Por isso que o menor no reino dos céus, que somos nós, é maior do que ele. É isso que Jesus está falando. Está ligado? Você é maior do que ele, está ligado? Você pode vencer Jezabel, está ligado? Irmãos, você não é escravo da sensualidade, você não é escravo do pecado, você não é escravo, você é livre. E nós como igreja precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender que esse inferno que manipula casamentos. Sabe o que Jezabel fez? Acabe, ele queria uma vinha, ele queria uma plantação que ficava do lado da casa dele. Queria porque queria. Eu quero essa vinha. Irmãos, e tinha todos os terrenos de Israel, porque ele era o rei para querer, mas ele queria a vinha de Nabote. E ele vai para Nabote e diz: me dê a sua vinha, Nabote, não dou. Ele diz: me venda a sua vinha, Nabote, não vendo. Eu pago o preço que for, Nabote, não vendo. Eu te dou o triplo do que ela vale, Nabote, não vendo. E aí ele voltou, chegou em casa, fez biquinho. Chegou em casa, ficou tristinho, ficou magoado. Sabe o que é isso, irmãos? O espírito do inferno de Jezabel que estava nele. Já sabe porque quando você casa, você torna uma carne só, né? Então ele já tinha uma ação de manipulação. Ele estava manipulando a sua esposa pela chantagem. Irmãos, namorado que está manipulando as namoradas. Se você me ama, faz isso, irmão, manda ele para o IN. Não, manda ele para dormir mais cedo. Sabe aqueles namorados? Se você me ama. Então se você não me ama, irmão, não cai nessa não. Isso é demônio. É verdade, querido. Espírito de Jezabel. Sabe aquela ação que existe em algumas mulheres que controlam tudo na casa, que resolve tudo, né? E acha que está abafando a ação de Jezabel. Sabia? Porque o Senhor deu uma liderança, irmão, um sacerdócio ao homem. E o homem tem que saber o seu papel e a mulher também. Aí chega Jezabel e pergunta assim: por que tu tá tristinho, tá bicudo, não quis nem comer hoje? Aí ele: Nabote, não quer me vender a vinha. E ela fala assim: deixa de ser frouxo, homem. Aí você fala: não, que bênção, né? Que mulher, irmãos, demônio. Demônio puro. Deixa de ser frouxo, homem. Levanta, frouxo. Tu é um rei ou tu é um rato? Tu é um rei ou tu é um rato? Levanta, come e bebe, eu vou resolver isso para você. E Nabote deve ter falado: uou, isso era o rei de Israel, irmãos. Isso era o governo da igreja. E a mulher vai lá e manda matar Nabote, porque disseram assim: olha, se tu não vender a vinha, tu vai morrer. E Nabote falou, ainda com ameaça de morte: eu não venderei a minha herança. Deus precisa de homens assim, querido, como Nabote. Nabote é falado muito pouco na Bíblia, mas ele morreu. Ou ele vendia a sua herança, aquilo que ele recebeu dos seus pais. Sabe o que isso fala, irmãos? Profeticamente, de uma unção. Isso fala de algo transferido de geração em geração. Isso fala de algo que você recebeu de uma geração. Se você não teve pais biológicos, você está tendo agora a paternidade espiritual para liberar sobre você uma vinha. Vinha fala de vinho, fala de uva. Vinha fala de sangue, fala de redenção. E a ação que estava vindo sobre Nabote, ele falou: não vendo. Isso aqui, né, a vinha representa isso. A ação da redenção pelo sangue. Isso aqui não pode ser comprado por preço nenhum. Mas você vai morrer, eu morro pela causa. Quantos de nós, irmãos, estamos nos acovardando e negociando o inegociável? Assim quando fez Esaú, que chegou do campo e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele disse assim: eu vou morrer. Você diz muito isso, né? Eu também.
Eu estou tão cansado, eu estou tão faminto que eu vou morrer. Ninguém morre de fome assim, irmãos. E ninguém morre de cansado assim porque trabalhou um dia inteiro também, não. Mas ele estava tão cansado que ia morrer, estava tão com fome que ia morrer, que ele vendeu, ele doou, passou a primogenitura para lá. Aí dizem que Jacó roubou a primogenitura do irmão. É mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que o erro dele foi enganar o pai. Ele mentiu para o pai, mas do irmão ele comprou. Ele não roubou, ele comprou, o irmão vendeu. E era lícito, era legal naquele tempo comprar. Você não quer primogenitura? Não, eu quero, eu compro. Então você vende, eu compro e pronto. Aí ele negociou o inegociável por causa disso, irmão. Ele sofreu o resto da vida. Sabe, Nabote é um homem que está ali, está defendendo a sua herança e ele morre. Sabe por que ele morre, querido? Porque ele é um homem que vai liberar uma ação dos céus sobre aquele tempo. Você sabia que por causa de Nabote, por causa da morte dele, é que vem o juízo sobre Jezabel? A palavra de Deus fala isso. Em 1 Reis 21 vai falar isso. Que por causa da morte de Nabote, por causa da ação de Jezabel contra Nabote, o Senhor levanta Elias e diz: agora vá até Acabe e Jezabel e diga para eles que eu estou irado contra eles, e a bagunça que eles estão fazendo acabou. Diga para eles que assim como Nabote morreu na sua vinha, ela também vai morrer, e os cães vão comer o seu corpo, e vão lamber o seu sangue, exatamente nessa vinha que ela tomou de Nabote. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos sendo chamados como Nabotes para essa geração. Para morrer, pastor, exatamente. Acertou. Nós estamos sendo chamados como Nabotes, como homens que não negociam a sua unção, como homens que não negociam aquilo que Deus te deu, como homens que não negociam a sua santidade. Ei, homens que não negociam a sua santidade, homens que não negociam o seu corpo, homens que não negociam a unção, não negociam o seu ministério. Ah, pastor, eu deixei disso, eu deixei aquilo, eu queria isso, agora eu quero aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Irmãos, você não tem chamado nenhum. Quem tem ministério, irmãos, quem tem chamado, começa algo e não desiste mais. Sabe o que está fazendo, conhece como se serve a Deus, conhece como o adora, e não vive sem aquele lugar. Nós cantamos aqui que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, ele não sabe viver, porque nós entendemos que tantas pessoas vêm e voltam, acham que pisaram lá, mas agora estão no mundo novamente. É porque nunca conheceram o Deus verdadeiro. Porque realmente quem chega naquele lugar, quem por uma vez contempla o Deus verdadeiro, nunca mais, querido, consegue viver sem Ele, nunca mais conseguirá caminhar sem Ele, a andar sem Ele. Nabote, ele teve que morrer. Quando Nabote morre, o sangue inocente é derramado. Pela morte de Nabote é liberado a unção da restauração sobre Israel. Sabia disso? Homens que mantiveram os céus abertos sobre a sua geração. Mas pastor, ele teve que morrer sim. Jezabel aprontou, Acabe aprontou, até esse momento. Até o momento que Nabote morre. Por causa da sua morte, é ativado a ação de Elias para ir confrontar Jezabel. Sabe, homens como esse, homens como Estevão, que mantiveram o céu aberto sobre a sua geração. Homem como Estevão, que foi pego, capturado pelo apóstolo Paulo e jogado em um lugar no meio da praça, em praça pública, e se levantaram e arremeteram contra ele pedras, e pedras, e pedras, e pedras. Sabe o que ele fez? Em vez de olhar para as pedradas, ele olhou para os céus. Você é quem define, irmãos. Você pode olhar para aqueles que te atiram pedras, ou você pode olhar para aquele que te recebe na eternidade. Irmãos, não se engane, as pedras sempre virão, de todos os lados. As pedras sempre virão, às vezes de lugares que você menos imagina, elas sempre virão. Virão da própria igreja, virão das denominações, virão dos amigos, dos inimigos, as pedras sempre virão. Mas você pode definir em olhar para as pedras e a manter um sentimento de raiva, e a manter um sentimento de indignação, a manter um sentimento, ou você pode preferir olhar para os céus
e ver os céus abertos e o Filho do Homem se levantar e estender as mãos para você. É você que escolhe para onde você está olhando. É você que escolhe para onde você está olhando. Ou eu olho para as pedradas, ou eu olho para o Senhor. E sabe o que acontece? Ali Estevão morreu. E ensanguentado naquela praça, retiraram as suas vestes e tacaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem ganhou o apóstolo Paulo para Jesus? Estevão. A morte de Estevão levou Saulo ao arrependimento. Porque quando ele cai ali do cavalo, ou sei lá de onde que ele caiu, no caminho de Damasco, ele já conhecia bem o que estava acontecendo com ele. Ali é só a conclusão de um momento de restauração na vida de um homem. Porque quando Estevão está ali, preferindo olhar para os céus e as pedras vindo, foi o próprio Paulo que levou Estevão até aquele lugar. E quando ele está sangrando, sabe, Paulo começa a olhar, e Paulo achava que ele era um bom cristão. Paulo achava que ele estava defendendo aquela religião, que ele era um fariseu, que ele era zeloso pela lei, ele não aceitava os seguidores de Cristo. Mas quando ele vê um homem que ele mesmo levou, no meio das pedradas, abrir os seus braços e olhar para os céus, e dizer como Jesus um dia falou: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Ele falou: Pá. Ele falou: Jesus. Olha para esse homem, olha para a convicção dele, olha para o sangue que está sendo derramado nele, olha como ele se comporta. Um dia falaram de Jesus chamado Cristo, e esse Jesus realmente tem seguidores. Um homem que morre pela causa, um homem que derrama o seu sangue, um homem que no momento crucial da sua vida consegue dizer: Pai, perdoa-os. E ali ele ficou tocado, e ali ele foi ao arrependimento, ali ele desesperou, e ali ele falou: existe verdadeiro Cristo, existe verdadeiramente algo que eu ainda não conheço. E quando arrancaram as vestes dele e jogaram aos pés de Paulo, falaram: está aí a veste daquele que você apedrejou. Irmãos, ele pega aquelas vestes e se desespera. E ali Estevão mantém o céu sobre uma geração. Irmãos, nós teremos que morrer para que ele viva. Nós teremos que entender, querido. Eu não estou falando para você numa morte natural. Eu estou dizendo que você vai ter que morrer para o seu eu, para os seus planos, para as suas expectativas, para que o Senhor venha. Sabe, esse homem chamado Elias, esse homem, você sabe que para mim, o capítulo, eu já preguei sobre ele aqui um dia, o capítulo de 1 Reis, capítulo 19, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Porque a gente vê esse homem chamado Elias. Você vê esse homem chamado Elias agora correr. Você vê esse homem se esconder. Você vê esse homem desesperar, com medo dessa maldita Jezabel. O capítulo de 1 Reis 19, versículo 1 começa assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada, porque ele restaura o altar que está em ruínas. O Senhor manda fogo. Quando o Senhor manda fogo, Israel ataca. Quando o Senhor manda fogo, eles perseguem os profetas de Baal e de Azera e acabam com aqueles profetas. E sabe o que a palavra diz? Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O inferno mandou um recado, irmãos. Que recado que o inferno tem mandado para você? Você já recebeu algum recado do inferno? Dizendo: olha, vai ser assim, olha, vai ser assado, olha. O inferno mandou um recado para Elias. Ele recebe agora isso aqui. E sabe o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai fugir. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver, ele fugiu. Ele fugiu com medo e começou a entrar em cavernas e a se esconder. E o Senhor vai atrás dele e diz: Elias, Elias, o que estás fazendo aí? Irmãos, eu quero falar disso para você nessa noite. E eu não vou demorar, eu só quero que você entenda uma coisa. Qual é a caverna que tu se meteu?
Qual é a caverna que nós estamos se escondendo? Qual que é a caverna, irmãos, da alma que tem governado sobre o nosso espírito, que nós nos metemos nesses dias? Irmãos, a cada dia, em cada aconselhamento, na caminhada com a igreja, na caminhada pastoral que nós temos visto homens enfiados em cavernas, homens se escondendo das dívidas, homens se escondendo das crises de relacionamento, homens se escondendo das crises no casamento, homens se escondendo com a ação do pecado que toca neles e consegue tocar neles e afastá-los do seu ministério. A ação de Jezabel, irmãos. O inferno está minando o seu ministério. O inferno te tira do púlpito, o inferno te tira de um lugar de rei, de sacerdote na tua casa. Jezabel. Sabe por quê, irmãos? Não temos forças para lutar com isso. Estamos como Elias, que fez tudo o que fez, irmãos. Foi um homem que não conheceu a morte. O Senhor veio numa carruagem de fogo e o levou. Mas um homem que teme Jezabel. Diz aqui no verso 3: vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, disse: já basta, Senhor. Irmãos, quantas vezes essa é a minha oração e a sua? Já basta, Senhor, chega, vou acabar com isso. Ah, Deus, não quero mais. Vou para outro lugar, vou para outro ministério, vou para outra igreja, vou fazer outra coisa, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Deus não te chamou para deixar coisa alguma, Deus te chamou para conquistar as coisas. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Por isso que Eliseu é sucessor de Elias, porque quando foi chamado ele já pegou os seus bois, e ele não emprestou, ele não vendeu, não tinha mais volta para ele, porque ele matou os bois e queimou os carros. Isso é alguém que diz: eu não quero mais essa vida, e se eu me arrepender não posso mais voltar para trás. E aí? E aí, querido? Quantas vezes Deus já te chamou? Quantas vezes Deus já te ungiu? Quantas vezes Deus já te animou? Quantas vezes Deus já te fez convicto? Quantas vezes Deus já te ungiu, já te abençoou? E quantas vezes, querido, nós já voltamos para uma caverna dizendo: não sei se é ou se não é o meu chamado, ou isso, ou aquilo, ou essa igreja, ou aquilo mais, ou aquilo outro. Cavernas. Diz que ele entrou debaixo de um zimbro e disse assim: eu quero morrer. Irmãos, desejo de morte é o espírito de Jezabel batendo na tua porta. É o espírito de intimidação que te faz ter medo. Sabe aquele espírito que te faz se preocupar com o que as pessoas estão vendo, estão achando, estão falando? Aquele espírito que toca em você para que você se autoafirme, para que você sempre esteja querendo mostrar as coisas para alguma pessoa. Eu tenho que passar para que vejam que eu sou suficiente. Eu tenho que fazer para que vejam que eu dou conta. Eu tenho que ser melhor para que vejam a ação de Jezabel, irmão. A ação do inferno, que mobiliza, que conduz a tua vida. A ação de Jezabel, você tem que viver por Ele, para Ele. Você tem que ser conduzido pelo Senhor, se vestir para Ele, ter seu corpo para Ele, a sua vida para Ele, suas palavras para Ele. É para isso que o Senhor nos chama. Desejo de morte. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te. Irmãos, olha o cuidado de Deus. Deus mandou ele lá debaixo do zimbro onde ele estava, escondido e com medo. A Bíblia fala, irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O homem que vive com medo, a mulher que vive com medo, irmãos, está subjugado pelo espírito de Jezabel. Medo de ficar sozinho, medo de não dar conta, medo de que o namorado vai terminar comigo. O problema é dele, irmão, manda ele lamber sabão. Pensa assim: se ele vai terminar comigo, o problema é dele, ele que perdeu, eu sou mais eu. Medo, irmão. Diz aqui, olha: e olhou, e eis que na cabeceira estava pão cozido sobre brasa, pão quentinho, uma botija de água. O pão fala de Jesus. O pão fala aquele que desce do céu, a botija fala de água, rios do Espírito, o confortando, o trazendo de volta. Irmãos, quantas vezes o Senhor já nos trouxe de volta?
do momento de crise, do momento de desânimo, do momento, sabe, o Senhor foi lá, nos deu pão quentinho, nos deu água, nós nos fortalecemos, mas passa um tempo, aí diz assim, olha, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna. Você está vendo quando um homem, irmãos, está consumido pelo cansaço? Consumido pelo cansaço, consumido pelo desânimo e consumido pelo medo. Ele não sai de cavernas. Consumido pelo cansaço, consumido pela fadiga, consumido pelo medo. Ele sai de caverna, entra em caverna. Deus tira ele volta para a caverna. Deus tira ele volta para a caverna. Irmãos, esse é um dos capítulos mais tristes da palavra de Deus para mim. De verdade. Sabe por quê? Porque estudando a vida de Elias eu já fiz isso. E seria preciso aqui umas 4 horas para falar de quem foi Elias. Você vê um homem que fluiu no sobrenatural. Um homem que teve no mais alto nível de intimidade, de relacionamento, de poder e de autoridade. Preso, enclausurado em uma caverna. Enclausurado em uma caverna, numa escuridão, pedindo, Deus me mata, Deus me mata, Deus me mata. Sabe, isso fica para nós. Entrou ali numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse, que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Irmãos, sabe o que está dizendo aqui? Uma coisa que eu quero dizer sério para você. Elias desanimou com a igreja. Isso é a pior coisa que pode existir na vida de um homem. Elias desistiu da igreja. E a igreja é a noiva do Cordeiro. Ele disse assim, olha, eu estou cansado desse povo. É isso que ele está dizendo. Eu estou cansado desse povo, porque só eu permaneço. E eles não me ouvem, eles não se mobilizam. Irmãos, eu quero dizer para você, irmãos, eu já falei isso muitas vezes. Nós estamos aqui em família, em casa, eu quero ser verdadeiro. Sabe, às vezes a gente passa por um tempo que fala, meu Deus, não aguento mais, Senhor. Sabe, irmãos, nós queremos ser profeta, nós queremos romper, nós queremos ativar alguma coisa, mas parece, Deus, que eu não entendo o que acontece. E essa mensagem vem no meu coração, olha, te cuida. Tu estás sob o espírito de Jezabel. Eu falo, sai, inferno. Irmãos, não acreditar na igreja é domínio de Jezabel sobre a tua mente. Sabe quando você diz assim, eu faço, eu coisa, mas o povo lá da igreja, irmãos, isso é o espírito de Jezabel. Porque a noiva é a esposa do Cordeiro. Sabe o que eu digo? Eu digo assim, olha, se eu estivesse no meio de uma confusão, de uma briga, acontecesse alguma coisa em algum lugar, e me acertassem um soco no rosto, me acertassem um murro na cara, sabe o que eu ia fazer, irmão? Nada. Eu ia virar as costas e ir embora. Mas se eu estivesse com a minha esposa em um lugar e viesse um homem e desse um murro na cara dela, irmãos, eu ia deixar de ser crente por alguns minutos. É certo isso. Eu ia deixar a unção, ia descer, do céu e ia caminhar na terra por um tempo. Porque, irmãos, é a minha esposa, é a mulher da minha aliança, é a mãe dos meus filhos. Jesus, ele tem esposa, e todas as vezes que você fala dela, a ação de Jezabel tomou conta da tua mente, do teu coração. Foi isso que aconteceu com Elias. O domínio de Jezabel foi tão forte na vida dele que ele falou, olha, Senhor, só eu que sirvo. Ele disse, tenho sido muito zeloso, Deus. Eu sou zeloso. Porque os filhos de Israel, ou seja, a igreja, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas à espada. Só eu fiquei, eu fiquei. E buscam a minha vida para tirarem. E Elias falou, Deus, o Senhor não vê que só eu que
faço alguma coisa. Sabe, irmãos, nós pensamos assim, olha Deus, eu estou o único que estou perseverando, porque o restante, nessa liderança só eu que sou bom, Deus, o resto, no louvor, Deus, eu estou santo, mas o resto, irmãos, esse era o coração de Elias. E o Senhor começou a ministrar e disse assim, olha, no 13, sucedeu que ouvindo Elias envolveu o seu rosto, na sua capa saiu para fora a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aí, Elias? Elias fala tudo de novo que ele estava fazendo, que ele se achava excluído, que ele se achava solitário. O Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Irmãos, esse versículo é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Um homem perdeu o seu destino. Um homem perdeu o seu chamado, irmãos. Elias foi o cara, Elias fez, Elias aconteceu, mas Elias não terminou a sua missão. Porque o Senhor foi atrás dele uma vez, foi atrás dele 2 vezes, foi atrás dele 3 vezes, mandou anjo novamente. Chega uma vez aqui que Deus não manda anjo, o próprio Deus vai até ele e fala com ele, o próprio Senhor, e perguntando, o que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Irmãos, essa é a voz que está profetizando, que está sendo liberada sobre a sua mente e o seu coração nessa noite. O que fazes aí, Elias? Coloca o teu nome nessa frase e veja Deus falando, o que fazes aí, Elias? O que fazes aí? O que fazes aí? Por que entraste nessa caverna de novo? Porque você cedeu novamente ao medo, ao pecado, à ação da carne, à ação da manipulação. Por quê? Irmãos, e Elias entrou num lugar que nada tirava ele de lá, que não adiantava ir homem, não adiantava ir líder, não adiantava ir pastor, não adiantou ir anjo, não adiantou ir nem o próprio Deus, para resgatá-lo do lugar, do buraco que ele se enfiou. E sabe o que Deus decide fazer então? Pois bem, o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nício, ungirás, rei de Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Sabe o que esses textos estão dizendo? Acabou. Passa a unção, passa a capa para frente. Sabe o que Deus estava falando para ele? Eu te amo tanto, Elias, porque você é o meu amigo, e eu vou te buscar, mas o seu ministério vai parar aqui. Irmãos, Elias já foi o cara. Pensa se ele tivesse continuado, pensa se ele tivesse ido até o fim, pensa o que Elias ainda faria. Mas sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Deus agora vai recolher Elias, porque a sua fraqueza era tão grande, o seu cansaço era tão grande, o seu desânimo era tão grande, que se ele permanecesse ali, Jezabel realmente o alcançaria e o mataria. Nós chegamos em momento de esgotamento, irmãos, tão grande, que se a gente não vigiar, de verdade o inferno vai acabar com a gente. De verdade, nem Deus poderá nos ajudar. Que é isso, pastor? Isso está escrito aqui, irmãos. Deus não pôde fazer nada mais com Elias, porque o homem tem um livre-arbítrio e ele não queria ser ajudado. E muitos de nós estamos assim, querido, não queremos ser ajudados. Nós queremos continuar nas valetas, nos buracos, nas cavernas. Caverna fala de um lugar de escuridão, de solidão. Elias estava sozinho. Sabe esse espírito que você se sente sozinho, excluído, rejeitado, a ação de Jezabel e do inferno. Quando nós dissemos, olha, eu sou bênção, mas aonde eu estou, não fale mal da esposa dele, irmãos. Aí sabe o que acontece? O Senhor libera isso para ele, vai lá. Estou liberando um novo profeta, unge Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Deus deu para ele 3 missões. Primeiro, volta pelo caminho de Damasco, chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nício, ungirás, rei de Israel. E Eliseu de Abel-Meolá vai ser profeta no teu lugar.
Agora olha o verso 18, que interessante. O verso 18 diz assim: também deixei ficar em Israel 7.000, de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que Deus está falando? Você nunca esteve sozinho em coisa nenhuma. Sabe o que Deus está falando para Elias? Você não era o único, nunca foi. Existiam em Israel 7.000 profetas, 7.000 dos joelhos que não se dobraram. Deus não está falando de homens comuns. Deus está falando, existem em Israel agora 7.000 profetas que estão vigiando e guardando a minha palavra. É porque a tua dor não permitiu com que você visse. Irmãos, isso é muito real. Muitas vezes a nossa dor é tão forte, a nossa crise é tão intensa, que a gente olha tanto para a nossa dor, tanto para a nossa crise, tanto para a nossa necessidade, que nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo. Não conseguimos enxergar o que Deus está implantando na terra. Por quê? Porque estamos olhando para a nossa ferida, para os nossos problemas, para nossas dores. O Senhor fala: Elias, tu perdeu teu ministério, cara, mas eu quero te dizer uma coisa: existem 7.000 joelhos que nunca se dobraram. Agora, sabe aonde está? Sabe aonde que está a solução para a igreja? Porque aqui nós vemos, escuta isso, aqui nós vemos um líder corrompido, Acabe, que casou-se com Jezabel, o engano, a manipulação. Nós temos um rei corrompido, Acabe. Nós temos um profeta desanimado. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A igreja está assim. Por quê? Porque os líderes estão desistindo dela. Sabia que eu li uma reportagem dizendo que nunca houve tanto pastor, irmão, sem igreja, que abandonou tudo, foi para casa. É como Pedro, voltou às antigas práticas, voltou para pescar. Sabe qual que era a luta de antigamente dos pastores? Lutar para viver em tempo integral, para querer servir a igreja, ficar só nela. Sabe o que os pastores fazem hoje? Alguns começam em tempo integral, e no decorrer da coisa vão fazendo um curso ali, um curso aqui, uma faculdade ali, para poder sair de dentro dela e ver se ganha melhor um pouquinho lá fora. Sabe, os líderes desistiram da igreja, os pastores se cansaram, os profetas se calaram com medo de Jezabel. Sabe o que é profeta calado, irmãos? Aquele que diz assim: porque a coisa ficou preta aqui, eu vou deixar disso, não vou mais liderar aqui não vou tocar mais aqui não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. É lógico que existem as direções de Deus, irmãos, você sabe disso. Mas existe, querido, existe a intimidação, pela uma ação que diz assim: não faz mesmo não, você nunca vai conseguir ser santo. Não faz mesmo não, você nunca vai conseguir consertar suas coisas. Não faz mesmo não, dá mais um tempo, mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Você tem que dizer para essa voz do inferno, dizer: eu vou dar conta sim, eu vou consertar minha casa sim, eu vou consertar minhas finanças sim, eu vou consertar meu relacionamento com a minha igreja sim, porque foi para isso que Deus me chamou, e eu vou exercer o meu ministério sim, eu vou tocar nas nações sim, eu vou pregar onde quer que seja sim, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou sim, eu vou. Você tem que crer nisso, querido. Agora tem um rei, um governo corrompido que Acabe, e os profetas que desanimaram, calados. Sabe qual é o futuro da igreja, irmãos? Diga assim: a próxima geração. O futuro da igreja, irmãos, é você. O Senhor fala assim: olha, então você vai lá e unge Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, rei sobre Israel, mas unge Eliseu, profeta, no teu lugar. E agora, irmãos, ele vai passar o bastão, vai passar a capa para o seu filho, e o seu filho vai fazer o que o pai não terminou de fazer. Esse é um tempo, irmãos, que os filhos espirituais estão sendo liberados. Eu quero te dizer, querido, a unção vai na casa do pai.
A unção não vem direto sobre filho, viu? Quem gosta de andar sem paternidade, eu quero dizer para você, a unção vai na casa do pai. O Senhor achou um rei, não foi na casa de Davi, foi na casa de Jessé. Deus falou para Samuel, vai na casa de Jessé o belemita, o meu servo, porque dentre os filhos dele, eu me provi de um rei. A unção bate na porta do pai. Aqui Deus havia escolhido um sucessor, um profeta, mas ele não foi lá, o Senhor não foi lá levantar Eliseu. O Senhor falou para o pai, para Elias, olha, procura Eliseu e estabelece a tua unção de paternidade, transfere para ele a porção dobrada. Por que Eliseu recebe o dobro? Porque era lei de Israel que o filho primogênito recebesse porção dobrada da herança. Por isso que Jacó não era bobo e queria porção dobrada e queria primogenitura. Porque quando o pai morre e passa a primogenitura, aquele que recebe o dobro da herança dos outros irmãos, o primogênito, e o direito de legislar sobre a família. Então, Eliseu estava com Elias. Elias não tinha filhos naturais. Então, ele libera a unção que ele tem espiritual. Mas Eliseu falou, eu sou primogênito, então quero unção dobrada. E aqui está, irmãos, aqui está a solução para a igreja. Sabe quem que ele vai ungir? Eliseu. Sabe o que Eliseu tem? Eu vou falar para você. O que Deus está procurando? Acabei de falar o primeiro. Homens com paternidade. Quando ele chega para ungir Eliseu, ele vai até Abel-Meolá, ungiu Eliseu. Ele taca a capa em Eliseu e fala assim, já sabes o que eu fiz contigo, né? E Eliseu sente o peso, irmão, da responsabilidade. Meu Deus. Pensa receber a capa de Elias nos ombros. E eu quero te dizer, a partir desse momento, irmãos, ele já era o profeta em Israel. Nesse momento, quando ele lança a capa, esse era um ato simbólico dizendo, a autoridade, o manto está sobre a tua vida. Você agora tem um título. Eu já não sou mais profeta sobre Israel. O profeta de Israel agora é você, Eliseu, não mais eu. Mas ele queria seguir, irmãos. Ele queria seguir a Elias. Por quê? Porque ele queria o que Elias tinha. Falou, de que me adianta o título se eu não tenho a unção que tu tem? Tu é o cara que faz cair fogo do céu. Tu é o cara que é sustentado por corvo, que abençoa a viúva. Falou assim, eu quero porção dobrada do que tu tens. Então tem que caminhar junto. Sabe, tem muito filho querendo o que o pai tem, querido, mas sem caminhar junto, não funciona. Tem muito filho querendo a unção, querendo pisar em lugar onde os pais vão, mas não quer caminhar junto. Não funciona. Não funciona. Primeira coisa, nós precisamos da paternidade de Deus, antes de qualquer coisa. E depois nós precisamos de paternidades espirituais na terra. Nós precisamos. E aí Eliseu começou uma luta, irmãos, e não deixava Elias mais por nada. Aonde Elias estava, ele estava junto. Aonde Elias estava, ele estava junto. Mas ele já não era, ele era o profeta, mas ele queria a unção. Mas ele diz assim também, olha, Elias, eu vou te seguir, mas espera aí. Posso ir lá beijar o meu pai antes de te seguir? Sabe o que isso quer dizer? Ele tinha pai. Sabe o que isso quer dizer? Ele respeitava o pai. Sabe o que isso quer dizer? Ele amava o pai. Sabe o que isso quer dizer? Ele tinha uma casa, ele tinha uma paternidade. E são esses os homens que Deus está levantando como a próxima geração. Aqueles que vão conduzir a igreja. Por quê, pastor? Porque os profetas dessa geração, querido, eles se calaram. Eles se corromperam, eles estão cansados, eles desanimaram, eles desistiram da igreja. Foi isso que Elias fez, desistiu. Elias falou para Deus assim, olha, didaticamente, falou para ele, olha, Senhor, não dá mais, não creio mais nesse povo nem nessa igreja, só eu estou aqui. E Deus falou, tá bom, Elias, chega para você. Aí para que a igreja não morra, irmãos, Deus está levantando os Eliseus. Mas quem são os Eliseus? Primeiro, homem de paternidade. Segundo, dispostos a queimarem os carros e a matarem os bois. Eita Deus. Chamandou e astuque anahás. Deus, em nome de Jesus,
Confia isso ao nosso coração, Deus. Libera isso sobre a nossa mente, Pai. Desata isso em nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, desata isso em nós. Quem é os Eliseus dessa geração? Aqueles que no momento certo, eles têm coragem de queimar os carros e matar os bois. Sabe o que é isso? De abrir mão de tudo que eles construíram em favor de uma única coisa: o reino de Deus. Ah, mas eu sou isso, mas eu tenho aquilo, mas eu estudei tanto, mas eu tenho tantos títulos, mas isso não interessa, irmãos. Sabem quem são os Eliseus dessa geração? Esses que no momento certo estarão dispostos a deixar tudo que tem, queimar os carros, porque quando queima já era, e matou os bois, porque ele tinha juntas de bois. Ele era um agricultor, ele tinha uma posse boa, Eliseu. Sabe quem são os Eliseus? Aqueles homens que estão dispostos a sentir o peso da capa profética. Aqueles homens que vão receber uma capa sobre si e vão se sentir confortável ali na capa. Vão dizer: essa capa pesa, hein? Parecia que ela era apenas um paninho. Só que quando cai nos ombros, irmãos, quando a capa de Eliseu veio sobre, quando a capa de Elias veio sobre Eliseu, ele falou: parece que tem algo diferente aqui em mim, mas parece que esse paninho pesa toneladas. Elias, parece que tu colocou foi uma junta de bois nas minhas costas. Esse é o peso da responsabilidade. Esse é o peso da unção e da autoridade que virá sobre ti, se assim tu alcançar. E ele estava disposto a pagar o preço. Por isso ele deixou tudo e seguiu a Elias, porque estava disposto a pagar o preço por aquela capa. Sabe o que a gente quer, irmãos? Ter a unção do Benihim, mas não ora nem 1% do que ele ora. Sabe, e aonde o apóstolo fulano vai, mas sabe, não paga preço nenhum, irmão. Não faz coisa nenhuma. E a unção, querido, não, a salvação é gratuita, a unção não. A unção custa caro, e muito caro. Sabe, ser salva de graça, é só você aceitar Jesus como Senhor. Nem de graça não é, né, irmãos? Porque você tem que aceitar Jesus. Mas ser usado por Deus custa caro, e muito caro. Quer ser usado por Deus, irmãos? Comece a viver um tempo de renúncia. Sabe o que vai acontecer com os Eliseus? Quem são os Eliseus? Aqueles que buscam a porção dobrada. Ou seja, dão continuidade àquilo que um pai começou. Eu falei para você, querido, que a solução para a igreja é a próxima geração, não é uma nova geração. Nós somos a nova banda, nós somos a nova igreja, nós temos uma nova visão. Você não tem coisa nenhuma. Deus não quer nada novo, irmãos. Deus já estabeleceu o fim desde o princípio. Deus já pré-estabeleceu tudo, as obras, para que nós caminhássemos nela, assim que diz a palavra. Nós precisamos voltar à nossa origem e fazer aquilo que Deus mandou fazer, do jeito que Ele mandou fazer. E continuar aquilo que um pai espiritual nos ensinou e nos colocou num caminho. Por isso que eu estou dizendo, irmão, paternidade. Aí, sabe o que acontece? Elias vai lá e unge a Eliseu, profeta em seu lugar. Só que ele não unge Azael, rei sobre a Síria, e nem unge Jeú, rei sobre Israel. Sabe o que Deus fala? Eu vou acelerar para trazer logo de volta para mim esse homem. Sabe por quê, irmãos? Ele estava cansado. Elias estava desanimado. E eu vou te dizer, isso dói no meu coração, irmãos, de verdade. Como ver um homem desse, que fez tudo que fez dessa forma, depois ele ter ungido Eliseu, seu sucessor? Sabe aquele homem que passa o bastão para outro e diz assim: ufa! Sabe aquele homem que fluiu na capa que ele tinha, fluiu na unção que ele tinha, fluiu no ministério que ele tinha, mas agora quando ele tira aquele ministério, ele diz assim: ufa! Não aguentava mais isso. Eliseu pega aquela capa e toda a autoridade, mas Elias, ele está morrendo. Nem as missões que o Senhor conferiu a ele, 3 missões, faz isso, isso e isso, e eu te busco. Ele não conseguiu fazer, só fez uma. Deus acelerou, passou uma carruagem de fogo entre ele, separou Elias de Eliseu. Eliseu grudou tão forte em Elias,
Estava tão grudado em Elias que para poder desgrudar os dois, irmãos, teve que passar um carro de fogo no meio. Aí separou. Com quem que você anda junto, irmão? Você está colado em quem, querido? Além do Senhor, que eu nunca vou parar de repetir, além da tua paternidade espiritual, você está colado em quem? Com quem que você anda junto? Com quem você tem comunhão, querido? É assim que Eliseu andava, e aí foi separado. Quando separou, veio o redemoinho e o levou. E sabe o que acontece? Fim da história de um dos maiores profetas que Israel já teve. Mas a solução para nós está nisso, na geração que está sendo levantada, dando continuidade àquilo que nossos pais começaram, mas não estão terminando, dando continuidade, trazendo de volta os profetas, porque agora, irmãos, é esse Eliseu que vai fazer essas coisas. E eu quero, para terminar com você, ler 2 textos, e isso aqui é muito importante. 2 Reis capítulo 9, abre aí por favor, em nome de Jesus. Segunda Reis 9, 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos, dos profetas, e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, vai até Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê aonde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninse. Entra, faz-o levantar do meio dos seus irmãos, leva-o à câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei sobre Israel. Olha só, querido, então abre a porta, foge depressa, não te detenhas. Sabe o que está acontecendo aqui? Eliseu agora prepara um dos seus discípulos, prepara um dos seus filhos espirituais e diz: vá, pega um vaso de azeite. E ele está fazendo aquilo que era a missão do seu pai, aquilo que Elias não fez, Eliseu está fazendo. Vou repetir, Deus não te chamou para fazer nada novo. Deus te chamou para continuar aquilo que os seus pais começaram. Já existe um projeto, já existe uma missão. Não mude a missão, não mude o projeto, não venha com ideias mirabolantes, porque Deus já tem um projeto original. Você foi chamado para continuar aquilo que já foi iniciado. Madastoque anahas. Então agora ele pega e ele diz, Eliseu fala: olha, eu tenho que fazer aquilo que Elias não fez. Deus pediu para que meu pai Elias tivesse ungido Jeú, rei sobre Israel. Sabe por quê, irmãos? Jeú seria o homem que iria destronar essa ação do inferno chamada de Jezabel. Jeú é aquele que tem intrepidez. Jeú é o rei que cavalga como um louco. É assim que Deus nos quer, cavalgando como um louco. É assim que Deus nos quer, com uma cara que tem intrepidez, coragem, ousadia. Para quê? Para destronar aquilo que Deus já rejeitou. Querido, entenda isso, existe uma ação do inferno nesses dias. Coisas que Deus já rejeitou, e nós, como profetas que não estamos mais calados, precisamos tirar isso, todo esse lixo que ainda impera sobre nós. Sabe que a palavra diz que um dia o Senhor chegou para Samuel e falou assim: Samuel, lembra de Samuel, aquele profeta? Até quando tu vai ter pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Meu Deus, até quando você vai ter pena? Sabe disso que te rodeia e te tira de Deus, tendo o Senhor já rejeitado essas práticas, esses lugares, essas pessoas. Você sabe, irmãos, que isso aqui é tão duro que até pessoas nós vamos ter que se afastar, se quisermos cumprir o propósito original daquilo que Deus tem para nós. Agora Eliseu pega um dos seus discípulos, dos seus filhos, e disse: vai até Jeú. Deixa eu te falar outra coisa. Jeú, quem que era Jeú? Jeú era o quê? O que era Jeú?
Jeú era comandante do exército. Assim como era Saul, também era comandante do exército. E muitos outros que o Senhor escolheu, sabe por quê? Guerreiros. Sabe quem era Davi? Comandante do exército. Comandantes. Sabe, nesses dias nós vamos falar aqui sobre intercessão, nós vamos falar sobre adoração, e nós vamos falar, irmãos, eu quero falar aqui sobre a noiva. Nós podemos falar sobre a noiva adoradora, sobre a noiva intercessora, podemos falar sobre a noiva esposa, se falarmos de intimidade, e eu quero falar da noiva guerreira, da noiva que está ajustando a sua armadura para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Aí pega, unge agora esse menino, Eliseu pega esse menino e diz assim: vai lá, procura Jeú no meio do exército. Ele é o capitão, o comandante. Leva ele para uma sala e diz assim: assim te diz o Senhor, eu trouxe óleo nas minhas mãos, eu trouxe uma botija de azeite, eu vou te ungir agora, e tu vais ser rei sobre Israel. Unge ele e desaparece de lá. E assim ele fez. Foi lá, entrou num lugar, estavam os soldados sentados. Ele chegou e falou: quem é Jeú? Disseram: é esse. O Senhor tem uma palavra para ti. Para qual de nós? Para você mesmo, o comandante. Vem cá. Entrou lá na recâmara, fechou a porta. Assim te diz o Senhor: tu agora é rei sobre Israel. Recebe. Jogou óleo na cabeça dele e ó, correu. E nunca mais se falou desse menino que fez isso. Sabe quem é esse menino? Somos nós. Os homens que Deus está procurando, sem expressão, sem nome, sem luzes, sem aplausos, para ungir os reis da próxima geração. Esses meninos somos nós. Pessoas desconhecidas, que não estão atrás de títulos de bispo, de apóstolo, disso, daquilo, que não estão atrás de multidões, não estão atrás de reconhecimento, de plateias, não estão atrás de aplausos e nem de púlpitos. Estamos atrás de buscar uma vasilha de azeite e de ungir os reis de uma próxima geração. Não cai na unção, fica aí. É isso que Deus está fazendo, querido. E diz assim: olha, Eliseu falou para ele: saia depressa de lá, saia depressa. Não te distraias, não pare, não fale o teu nome, não procure aplauso, não procure reconhecimento. Faça o que eu estou te mandando. Leve azeite. Você tem azeite? Sim, tenho azeite. Procure Jeú, unja ele e desapareça do mapa para sempre. Falou: sim. Esses são os homens que Deus está procurando. Aqueles que estão preparando seus filhos, aqueles que estão procurando os homens que Deus escolheu para ungí-los reis para esta geração. Aí sabe o que a Bíblia diz? Continua aí no verso 6 agora. Então se levantou Jeú, entrou na casa, o jovem derramou azeite sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás, olha, a missão. Agora tu é rei, não é rei para sentar no trono não. Tu vai ferir a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue das mãos de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livres, em Israel. Aí ele ficou pensando. Sabe o que ele fez, irmãos? Foi até onde Deus tinha mandado. Falou: olha, Deus escolheu você. Esse homem ungiu a Jeú e falou, depois que ele recebeu a unção: tu é rei agora, tu é o rei de Israel, mas tu foi ungido para um único propósito: você precisa destruir Jezabel. Irmãos, agora pensa comigo, nós estamos acabando. Pensa comigo, num outro tempo, Elias o profeta. No outro tempo, Elias que manda fogo do céu. No outro tempo, Elias que jejua 40 dias. No outro tempo, Elias que ora e 3 anos os céus se fecham. No outro tempo, Elias que fez todas essas coisas, tremeu diante de Jezabel. Mas eu quero te dizer, essa geração é uma geração que não treme. Essa geração é uma geração que vai ser eficaz contra a ação do inferno. Essa geração é uma geração que Deus está levantando anônimos. Ninguém conhecia Jeú, irmão. Ninguém conhecia Jeú, mas Deus falou: é Jeú que eu quero, porque eu conheço o seu coração e a sua ousadia. Nada vai poder parar Jeú.
Deus sabe o que está fazendo. Ninguém conhecia aquele menino que chega com a botija de azeite, mas lá ele foi. Aí Jeú se levanta. E agora, assim como Elias tinha se acovardado, mas Jeú não. Diz que Jeú monta num cavalo, irmãos. Monta numa carruagem e sai desesperado já naquele momento. Para encontrar Jezabel. Para encontrar a família de Acabe. Porque Deus falou que mataria os pais, que matariam os filhos, que matariam toda a geração. Porque, irmãos, abominaram as coisas de Deus. Mas quando que Deus liberou isso aqui, lembra? Lá quando Nabote morre. Quando Nabote morre, o Senhor vem e libera Elias e diz: dá um recado para Acabe, o tempo dele acabou. E aqui Deus está cumprindo aquilo que Ele falou. Só que Deus, para cumprir o que vai fazer aqui, irmãos, em Araguari, em Uberlândia, em Patrocínio, no Brasil, Deus precisa de homens de fogo. Deus precisa de homens intrépidos. Deus precisa de homens, irmãos, de coragem. E vou te dizer, querido, infelizmente esses homens, eles não andam em paz com todo mundo. Infelizmente esses homens não têm os aplausos de todo mundo. Infelizmente esses homens, querido, não serão bem vistos por todo mundo. Porque o Senhor fala assim: olha, tu quer aplauso? Assim perseguiram os profetas antes de vós, e vocês também serão assim. Irmãos, não foi profeta que disse isso, foi Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando te perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Fique feliz. Fica feliz, irmão. Sabe, se eu tiver que seguir a Bíblia, quando alguém chega para mim: olha, pastor, contaram uma história sua na cidade, você, glória a Deus, remastuia namanás. Olha, a Bíblia diz isso, irmãos. Isso não pode te parar, irmãos. Muitas vezes pelas alianças da terra, muitas vezes pelas alianças com a política, muitas vezes com as alianças dos homens, nós perdemos o nosso propósito, perdemos o nosso chamado, e nós somos restauradores para um tempo. Nós somos restauradores por um tempo e nós não podemos parar. Por isso Jeú foi levantado. E diz a palavra assim, ainda aí em 2 Reis, no verso 17, agora diz assim: ora, o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. A atalaia fica lá em cima do muro. Escuta isso, irmão. Veja aquelas muralhas, aqueles castelos. Veja a muralha grande que tinha lá, e diz assim: olha, o atalaia, que é o guarda, estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão. Sabe quem que é Jorão? Sabe quem que é Jorão? Jorão eram os antecessores de Acabe. Jorão tomou um cavaleiro e enviou ao seu encontro para que lhe perguntasse a paz. Ele está vindo. Lá em cima, irmãos, nas muralhas, existem atalaias. E lá nesse castelo estava Jorão, estava Acasias, os antecessores, os pais de Acabe. Deus falou: acaba com tudo aquilo. E ele parte. Lá de cima, olham para o homem e diz: vem uma tropa, vem uma carruagem. E eles começam a perguntar: mas vem como? Vem contra nós, eles estão vindo para o castelo. Vem ali uma carruagem e uma tropa junto com eles. E perguntam: quem que é? E esses homens dizem assim: pela forma de conduzir o carro, é Jeú. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Eles conheciam Jeú no combate. Não no combate pelo reino que agora ele está, no combate natural. Eles sabiam quem era Jeú como capitão. Deus só vai usar você para fazer algo que já foi construído dentro de você, irmãos. Deus só vai usar para fazer algo através de você, aquilo que antes Ele fizer em você. Você não pode fazer nada por Deus, você não pode fazer nada para Deus, se antes Deus não tiver feito em você. Deus não vai te usar para transformar nada, se Deus não tiver transformado você primeiro. Deus não vai te fazer um rei, se antes, querido, Ele não te ensinar a sentar no trono. Sabe, você não vai ser usado para fazer nada, irmãos, para adorar, para pregar, se sua vida já não for um modelo. Tá ligado? Sabe o que acontece? Eles conheciam Jeú. Jeú era um comandante de um exército. Jeú galopava como um louco. Jeú era destemido.
Jeú era valente. E aqueles soldados atalaias, quando olham, todos ali conheciam Jeú. Não porque ele era influente, porque ele era importante, mas porque no exército onde ele estava, ele era eficaz. Ele era, dedicado naquilo que ele fazia. Quando ele vem galopando, aqueles atalaias estão olhando, vem uma tropa, vem um cavaleiro, vem uma carruagem, vem contra nós. Quem é? Alguém sabe quem é esse doido? Porque não tem bandeira. E eles dizem, pelo andar da carruagem é Jeú. Ninguém controla uma carruagem dessa forma, ninguém faz uma curva, olha, ninguém faz uma curva daquela como foi feito, ninguém galopa nessa velocidade. Esse louco é Jeú. Essa geração que Deus está levantando, querido, vai ser conhecida em toda a terra. Essa geração que o Senhor está levantando, ninguém, irmãos, pode o parar. Essa geração cavalga como louco. Essa geração é audaz, é destemida, é focada no propósito. Aí o rei Jorão diz assim, olha, mande os atalaias descerem e irem até ele e perguntem para ele, é de paz a tua vinda? O que tu está fazendo aqui? Aí o atalaia descia, escuta, o atalaia descia, chegou lá, encontrou e viu que realmente era Jeú. Aí dizia assim, Jeú, é de paz a tua vinda? O que tu vem fazer contra nós? E Jeú dizia assim, olha, o que tu tens com a paz? Dizia para o atalaia assim, olha, o que tu quer saber do que estamos indo fazer? Deixa eu te dizer uma coisa que é melhor para você, te ajunte a nós. E o atalaia, entrava nesse exército. Continua. Manda outro atalaia. E vinha outro atalaia, vinha outra comitiva, parava Jeú no caminho e dizia assim, Jeú, tudo bem? O que tu quer com a gente? Jeú falava assim, por que me parou aqui? Nós queremos saber se a tua vinda aqui é de paz. Quer saber o que é bom para você? Te ajunte a nós. E o povo, e eles continuavam. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que esse é um tempo que até aqueles seus inimigos que te criticavam, quando verem o nível de intrepidez que você tem, eles se juntarão a você. Esse é o tempo que aqueles homens que te criticavam, que aqueles homens que te afrontavam, quando verem o nível da tua revelação, eles se ajuntarão a você. Sabe o que Deus está falando? Que esse é o exército, que todos os atalaias que estão no muro se ajuntarão a ele, porque é o exército que homem nenhum pode parar. Esse é o exército que não tem homens que podem parar. Por quê? Porque é um exército de homens que estão carregando azeite. É um exército de homens que foram ungidos no secreto para uma determinada missão. Então é o exército que homens não param. É um exército que os inimigos se ajuntam a ele. É o exército que está atraindo os atalaias de toda a terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está ajuntando os seus filhos para a última hora. Deus está ajuntando justamente os atalaias. Atalaias é um guarda. Deus está ajuntando os guardiões da última hora. Deus está trazendo para perto um grupo. Deus está levantando uma igreja. Deus está levantando uma reunião de atalaias que estão vindo dos 4 cantos do mundo para fazer aquilo que tem que ser feito na última hora. Aí sabe o que Jorão faz? Jorão vê que toda atalaia que vai para lá fica. Sabe com quem que acontecia isso? Com Jesus. Quando os fariseus pegavam um guarda e diziam assim, vai lá e prende ele. Aí faziam uma escolta de romanos e uma legião de soldados. Aí chegavam no lugar onde Jesus estava pregando. Aí eles não queriam prender Jesus no meio do povo, para não causar confusão, briga, porque o povo defenderia Jesus. Então eles ficavam escondidos. Diziam assim, deixa esse Jesus pregar. Quando o povo for embora, a gente pega eles. Irmãos, quem ouve Jesus pregar, já era, está pego. Eles que eram pegos. Eles iam pegar, quando ouviam Jesus pregar, eles que eram pegos. Eles estavam pegos pela revelação, pegos pela autoridade, pegos pelo amor que existia no Cristo. Enquanto eles estavam lá, vamos pegar ele, prepara aí, faz a escolta, se esconde atrás daquela pedra, se esconde aqui atrás da montanha, eu fico de cá, no final a gente agarra ele. Aí Jesus ia pregando, aí eles iam desmontando, chorando, babando, dizendo, que homem que é esse? Aí quando voltavam, falavam os fariseus, nunca vimos um homem
com tamanha autoridade como esse Jesus. E essa unção está sobre nós. Não, você não entendeu. Se você tiver essa unção que você tem aí, irmãos, você não será um Jeú para essa geração. Querido, essa unção está sobre nós. Essa unção está sobre nós. De quê, pastor? De atrair os inimigos. De fluir com tanta intrepidez e autoridade que os inimigos vão querer falar: nossa, eu até que critiquei esse camarada. Eu falei desse cara mesmo, porque eu não conhecia ele. Mas agora, vendo o jeito que ele se move, eu vou querer caminhar junto. É isso que Deus vai fazer. É dessa forma que Deus vai ajuntar. Não é porque você vai lá bajular, falar: ô meu filho, o que você faz está certo, o que você prega. Não, irmãos, é porque você vai confrontar que as pessoas vão querer andar com você. É porque você vai confrontar em amor, pela palavra, que as pessoas vão falar: esse cara tem autoridade, e ele tem uma revelação para esses dias. Aí Jorão vê que todo mundo que manda fica, ele desce ele mesmo. Aí ele desce, põe a roupa dele, a armadura, e chega lá gritando: Jeú, tu tá doido, Jeú? O que tu tá fazendo? E pergunta para ele: tu vem contra mim? Ele diz: sim, vim acabar com a tua pouca vergonha. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Vim acabar com a bagunça que tu está fazendo no meio da igreja do Senhor Jesus. E depois de ti eu vou pegar Jezabel, a ação do inferno que cala a igreja. Aí, irmãos, Jorão vira as costas dizendo: eu vou fugir. Quando ele foge, Jeú manda uma flecha que acerta ele pelas costas, toma o seu coração e o mata. Irmãos, Jeú é Jeú. E diz assim, 2 Reis 9:30. Em seguida Jeú entrou em Jezreel. Ao saber isso, Jezabel pintou os olhos e arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. É agora, irmãos, é aqui que nós vamos acabar. Meu Deus, a mulher está na janela. Jezabel sabe, irmão, quando chega a sua hora. Falou: estou frita. Sabe, irmãos, quando o Jeú é liberado, nada pode parar. Sabe o que diz a palavra? Fala assim: olha, você vai ungir fulano, fulano e ciclano. Falou para Elias. E aí o Senhor naquela passagem diz assim: olha, quem escapar da espada de Azael, Jeú mata. Mas quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Sabe o que isso quer dizer? Você pode até escapar da espada de um rei, mas nunca vai escapar da espada de um profeta. Sabe o que isso quer dizer? Que Jeú era louco, mas que Eliseu era mais louco ainda. Era mais intrépido ainda. Sabe por que Jezabel, querido, está matando? Sabe por que Jezabel está matando os profetas, a voz profética? Porque os profetas estão ungindo os reis. E os reis que estão destronando Jezabel. Olha lá, em seguida Jeú entrou em Jezreel. A saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando na janela do palácio. Janela, um lugar de visão. Sabe o que essa mulher fez? O espírito da feitiçaria, o espírito, sabe, da manipulação, o espírito da intimidação. Ela pintou os olhos. Os olhos fala de um lugar que você vê. Olhos fala de visão. Pintar os olhos fala sobre alguém que mascara a visão, que ofusca o propósito. Isso é Jezabel, alguém de olhos pintados, que ofusca o propósito. E diz assim: quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 dos 3 oficiais olharam para ele. Irmão, Jeú estava no gás, irmãos. Sabe o que isso me empolga, querido? Que não adianta quem fala e quem deixa de falar. Vai chegar o tempo, irmãos, que todo mundo vai se juntar. Vai chegar o tempo que todo homem intrépido vai andar junto.
Sabe o que está fazendo, irmãos? Deus está separando de verdade. Tem pessoas que chegam num lugar, chegam aqui numa reunião como essa, não conseguem ficar aqui, não vai conseguir mesmo. Sabe por quê, irmãos? Não é o tempo da igreja de multidões, é o tempo da igreja de propósito. É o tempo da igreja de revelação, de entendimento, que está construindo algo sólido. Sabe, todos aqueles que tentam se ajuntar a Jeú, mas não estão focados, destemidos, não estão preparados, eles não vão dar conta. Vão falar, esse exército é de louco, a gente não cabe aqui. E aí estão se afastando. Mas todos aqueles que têm intrepidez, a coragem, eles estão se alinhando, se agrupando. Agora ele vem novamente cavalgando como um louco. Quando ele chega lá, Jezabel está na janela já falando, infeliz, o que tu veio fazer aqui, assassino do seu senhor? Porque ele tinha matado Jorão. E ele fala assim, olha, ele nem fala com ela. Do lado dela, irmãos, tinha eunucos. Esses oficiais que falam eram eunucos. Eunucos eram aqueles que cuidavam da rainha. E Jeú já grita assim, ei, tem alguém aí comigo? E eles falaram, é agora, né? Porque depois que esse homem entrar aqui, acabou para todo mundo. Irmãos, homens de Deus, com faces de leões, eles serão temidos. São homens que se moverão no amor, sim, mas são homens que serão temidos em toda a terra. Homens como foram já os antigos avivalistas, que eram temidos, que as pessoas só de olhar para eles, sabe, elas tinham temor e tremor. Uma autoridade que vem do céu. Deixa eu falar uma coisa para você, olha o que diz aqui, olha. Ele ergueu os olhos para a janela e gritou, quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então Jeú ordenou, joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Deixa eu te dizer uma coisa, quem matou essa mulher foi Jeú? Foi? Quem matou Jezabel? Os eunucos. Uai, pastor, ele passou por cima, né? Deve ter acabado de matar se aquela caiu viva. E eu acho que não, porque a torre era alta. Sabe por quê, irmão? Sabem o que é eunuco? Escuta isso. Sabe o que é eunuco? Eunuco eram pessoas que tinham sua cabeça raspada e eles eram castrados para cuidar de uma rainha. Eles eram castrados pela rainha, pelo reino, para cuidar de uma rainha. Então deixa eu te dizer, ninguém queria ser eunuco, irmão. Ninguém queria. Eram homens apegos à força. Eles não podiam casar, não podiam gerar filhos. Eles eram castrados por inteiro, seus cabelos raspados, e ficavam a sua vida inteira a cuidar da sua rainha. Eu quero dizer para você, só aqueles que foram castrados por Jezabel poderão destroná-la do seu trono. Só aqueles que foram abusados por esse espírito terão o poder de removê-la da face da terra. Deus está liberando uma unção, querido, para todo homem que um dia, para toda uma mulher que já se sentiu abusado, que já se sentiu tocado, que já se sentiu intimidado por esse demônio de Jezabel, para se levantar agora, que Jeú está se movendo para tirá-la do governo, para tirá-la do controle. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, sabe, mas Deus mexia nas minhas entranhas quando me falava isso. Só aqueles que foram tocados por Jezabel, só aqueles que foram abusados, usurpados, aqueles que foram manipulados, e quer saber, todos aqui, todos nós, fomos, e a maioria de nós ainda somos manipulados por essa ação do inferno. Sabe o que eu quero te dizer? Jeú está cavalgando como um louco. Deus já liberou a unção de Jeú, e Jeú está dizendo, ei, tem alguém comigo aqui? E é o tempo de você dizer, joga essa endemoniada para baixo, tira essa infeliz do seu trono, acaba com isso agora enquanto você pode, porque eu vou terminar o que eu vim fazer. Só aqueles que foram castrados por ela poderão destroná-la. E aqueles eunucos já pegam ela e dizem à mulher, vai. E ela foi embora.
Caiu lá embaixo. Quando cai, irmão, mal caiu. Blum! Aí Jeú vinha com seu carro. Passou por cima. Acabou de matar. Olha que interessante que a palavra diz. Olha só. Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. E eles jogaram. E o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Sangue nas paredes e no cavalo. Quer dizer que Jezabel não morreu aqui por completo. Diz que o sangue podre de Jezabel, que é a ação do inferno, ela salpicou na parede. Parede fala de estrutura. Parede fala de religião. Parede fala, sabe, de sistemas. O sangue dela salpicou na parede, contaminou o sistema. E o sangue dela salpicou nos cavalos. Cavalos fala de força. Cavalo fala de serviço. Cavalo fala de ministério. Quer dizer que o ministério, quer dizer que o nosso ministério, o nosso sacerdócio ficou manchado pelo sangue de Jezabel. E as estruturas também. A religião, a política, o governo, estão salpicados por esse sangue. E aí diz assim: Jeú entrou, comeu e bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Os cães comeram, mas o crânio dela ficou lá. Sabe o que crânio fala? O crânio é quem domina. O crânio fala de governo. O crânio de Jezabel, ele permaneceu. O domínio do inferno. Então voltaram, contaram isso a Jeú e disse: cumpriram a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno de Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco num campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Sabe o que eu quero falar para você, só que não dá tempo hoje? Que Deus liberou para nós uma unção que não está em Jeú, não estava. Que Deus liberou para nós uma unção que não estava nos eunucos. Nós temos a unção para destroná-la e para aniquilar Jezabel de uma vez por todas. Está sobre nós, querido, uma unção liberada da parte de Deus, e isso é outra palavra, para acabarmos com Jezabel de uma vez por todas. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus.